Meus irmãos, como vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Desejo que a paz de Jesus e a mansidão de Nossa Senhora estejam em cada coração que caminha comigo aqui pelo canal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Agradeço a Deus pelo dom da vida, pela vida de vocês, pela companhia, pelos comentários, por compartilharem os vídeos, pelos irmãos que se inscreveram recentemente no canal. Que a graça de Deus Todo-Poderoso e o manto de Nossa Senhora permaneçam sobre cada um de vocês e de todos os seus amados. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre um trecho pequeno na Palavra de Deus que está no livro de Eclesiástico 2, de 1 a 6, que diz assim: Meu filho, se você se apresenta para servir ao Senhor, prepare-se para a provação. Tenha coração reto, seja constante e não se desvie no tempo da adversidade. Una-se ao Senhor e não se separe, para que você no último dia seja exaltado. Aceite tudo o que lhe acontecer e seja paciente nas situações dolorosas, porque o ouro é provado no fogo e as pessoas escolhidas no forno da humilhação. Confie no Senhor e Ele o ajudará. Seja reto o seu caminho e espere no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Há muitos anos eu fui presenteada com esta palavra e no momento exato em que eu precisava somente das mãos de Deus para apertar as minhas e mais que isso, me conduzir. Neste momento eu precisava que Deus me desse o norte do que eu faria. E hoje, trazendo para a meditação, estruturando aqui o vídeo, me vieram tantas palavras que foram necessárias eu entender uma a uma e, sobretudo, exercitá-las, praticá-las essencialmente falando. E quando fala sobre meu filho, se você se apresenta para servir o Senhor, prepare-se para aprovação, eu gostaria de deixar assim que ao nos apresentarmos para servirmos ao Senhor, devemos preparar nosso coração para tudo que poderá vir, porque nós não sabemos o que tem, o que está por vir. Deus sabe. Não é porque estamos na presença do Senhor que não passaremos por tribulações, dificuldades, mas quando estamos na presença dele, aprendemos a esperar, compreendemos a nossa não isenção do sofrimento e não culpamos Deus. Aprendemos a colocar tudo nas mãos dele. A palavra nos orienta a sermos constantes, acreditarmos sempre que todo amparo vem de Deus e não abre espaço para dividirmos a nossa fé quando somos constantes. Nós não negociamos os nossos valores em Deus. Sim, para Deus nós somos valiosíssimos e amados com toda a força do seu sacratíssimo coração. A constância nos ajuda a continuar. A palavra nos revela muito sobre os que foram constantes e confiaram no Senhor. Os homens que caminharam da maneira que Deus os orientou para caminhar, alcançaram a graça que é o favor imerecido de Deus. Confiar em Deus é não buscar uma mão dupla para a nossa caminhada, nem ficar sobre o muro, e sim olharmos para o alto e seguirmos em frente. Sabemos do quão grande, misericordioso e justo é o nosso Deus. Então, quando nós aceitamos a correção que vem dele, nós aprendemos que também, junto com a correção, vem a graça. Nós amadurecemos na fé quando aprendemos a falar com Ele, quando apresentamos nossa vida diante dEle, quando entregamos tudo em Suas mãos, quando consagramos as nossas tarefas, por mais simples que pareçam no dia a dia, quando cuidamos daquilo que o Senhor nos confia, como a nossa casa, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos amigos, enfim, tantas frentes que Deus nos coloca e às vezes a gente não dá importância, a gente cuida mais ou menos. Mas neste momento Deus também está nos abençoando, muitas vezes nos corrigindo, muitas vezes permitindo o exercício da paciência, sabe, da misericórdia, da compaixão com o outro.
quando nós aprendemos que caminhar com Deus é caminhar com firmeza e coragem, haja o que houver, aconteça o que acontecer, os nossos olhos estarão voltados para o alto e os nossos passos estarão seguindo sempre firmes e adiante. Nós não vamos parar, nós vamos continuar. Sabemos, meus irmãos, que nem tudo que pedirmos a Deus, Ele nos dará. E isso não é falta de amor. Deus faz isso por amor. Ele sabe o que podemos e o que não podemos ter em mãos. Às vezes, a gente passa a vida inteira pedindo algo para Deus e Ele não nos dá. A impressão que temos é que Ele não está nos ouvindo, mas Ele está e não nos dá. E lá na frente, receberemos tanto mais ou infinitamente melhor do que aquilo que nós insistentemente pedíamos, duvidando da santa audição de nosso Senhor. Vamos gravar isso. Quando pedirmos algo para Deus, insistentemente não acontecer isso que a gente está pedindo, não vamos duvidar da santa audição de Deus. Os ouvidos do Senhor se inclinam para nós. Deus tem ouvidos atentos e Ele sabe qual é a nossa capacidade até para nos dar bênçãos. Como é que Deus pode colocar uma coisa em nossa mão, sabendo que aquilo lá na frente trará ruína para nós? Será o prejuízo maior para a nossa salvação. Deus não fará isso, porque Ele nos quer com Ele, Deus nos quer ao seu lado, Deus quer salvar a cada um de nós. Então, às vezes, os nossos pedidos, eles vêm muito mais para a maldição do que para a bênção. E nós não queremos parar para pensar nisso, mas é necessário. E esse trecho eu sugiro que cada um releia de novo para entender que Deus fala de maneira nominal. Meu filho, minha filha, se te apresentares para servir ao Senhor, prepare-se para a aprovação. Então, se é nominal, que a gente coloque lá o nosso nome e entenda a nossa fala com Deus e como é que estão os ouvidos do Senhor sobre aquilo que nós estamos te pedindo. Deus é lindo, nos dá coisas lindas, boas, sãs e graciosas. Alguém pode, neste momento, estar dizendo: Ana, você não sabe o que estou passando, você não conhece a realidade da minha vida, da minha casa, da minha história. Tá certo, não conheço mesmo, como eu creio que a grande maioria que me segue aqui, que me acompanha neste canal, também não conhece a minha vida, a minha história, a minha realidade. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, acredite, há bênção nessa situação que você está vivendo. Por mais absurda que ela pareça, eu só te digo uma coisa: espere, confie, entregue nas mãos dele que você verá, se Deus quiser. E isso será no tempo de Deus, não no seu tempo. Tem mais essa ainda. Além de Deus não nos dar aquilo que a gente pede, ainda tem o tempo dele que não é igual ao nosso. Portanto, seguir a Deus não é fácil, mas é necessário. E a receita é simples, se é que eu posso ousar chamá-la assim. Basta nos lembrarmos de onde o Senhor já nos tirou tantas vezes e de quantas situações embaraçosas Deus nos livrou e quantas bênçãos aquela ou aquelas situações nos trouxeram. Que Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e compaixão por cada um de nós, nos chamando pelo nome, nos conceda a cada dia, como concedeu a mim, desde tantos anos que essa palavra foi colocada diante dos meus olhos para fazer vida em meu coração, e agora Deus permite eu trazê-la para vocês. Que Deus nos ajude a termos esse despertar nele, por ele, para ele e com ele. Deus não falha em seus feitos. Nós precisamos entregar a nossa vida de maneira mais obediente a Deus. As vivências do passado em muito nos ensinaram, em muitas delas fomos provados, mas a graça do Senhor também nos alcançou. Que as vivências de hoje possam trazer também estes frutos da graça, do amor e da misericórdia de Deus.
Inclinemos nossos ouvidos, abramos a nossa mente, escancaremos o nosso coração para que o Senhor possa tomar conta de todo o nosso ser e que a gente possa, nas pequenas coisas, darmos graças a Deus por tudo que Ele é, porque as grandes coisas que nós temos para recebermos do Senhor, para experimentarmos, se Deus quiser, estão sendo preparadas a cada dia na eternidade. Talvez a gente não alcance tudo aquilo que nós buscamos aqui, e nem necessário é, porque aqui tudo é material, tudo vai ficar. Muito do que fazemos é necessário para a nossa sobrevivência, para darmos sequência no plano de vida que Deus tem para a gente na terra. Mas tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar. O que não pode passar é a palavra de Deus em nós, e o que não pode passar é a nossa vontade latente de alcançarmos a salvação, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, fiquem com Deus, fiquem na paz que vem dele, nos preparemos para as provações da vida e sejamos fiéis ao chamado do Senhor. Ele nos chamou para nos apresentarmos a servi-lo e aqui nós estamos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.